Bem-vindo ao Imagine Geek. Hoje narraremos os acontecimentos de Solo Leveling Ragnarok, capítulo 21 ao 30. Curta, comente e compartilhe com seus amigos o vídeo. Obrigado. No capítulo anterior, alheio ao perigo que o espreitava nas sombras, Lee Min-sung entrou em um carro preto elegante, com janelas escuras que o protegiam do mundo lá fora. A viagem foi suave. O silêncio no interior só era quebrado pelo leve ronco do motor. Logo, o veículo parou em frente a um hotel de luxo. Impecável, seguro e meticulosamente arrumado conforme suas preferências. A suíte havia sido preparada com antecedência. Comida refinada disposta com elegância, bebidas geladas na temperatura perfeita e a iluminação ajustada com precisão para acalmar e satisfazer. Sentado em um sofá macio com uma mulher deitada em seus braços, Min-sung exalava a aura de um homem intocável. A confiança irradiava dele enquanto soltava uma risada suave, divertido com sua própria genialidade. Ele rolava o celular despreocupadamente, lendo manchetes que o retratavam como um herói incompreendido. Artigos elogiavam os relatórios financeiros limpos da Guilda Ceifador, exaltavam sua sinceridade em público e até elogiavam sua suposta transparência, apesar da recente controvérsia envolvendo a Guilda Hiena. Mas a atmosfera mudou quando outra mulher entrou na suíte. Seu passo era confiante, sua presença afiada o suficiente para cortar a calma confortável do ambiente. Sem hesitação, ela fez um gesto para os outros, e, sem resistência, eles saíram em silêncio, deixando apenas os dois. Ela não perdeu tempo com gentilezas. Seu tom era direto, indo logo ao ponto ao expressar sua intenção de comprar um lote substancial de Stardust. Não havia sutileza em sua exigência, apenas a expectativa de que seria atendida. Min-sung, com os olhos ligeiramente semicerrados, a lembrou dos eventos recentes. A destruição de uma das fábricas havia interrompido o fluxo, e suas reservas estavam agora no limite. No entanto, a mulher não se abalou. Inclinou-se para a frente, afirmando que ele era um homem engenhoso com conexões poderosas. Certamente encontraria uma solução. Sua confiança o irritou levemente, embora ele disfarçasse bem com um sorriso forçado. Por fim, Min-sung assentiu com relutância, concordando em falar com seu fornecedor, ainda que o peso da frustração estivesse evidente em sua postura rígida. Quando ela saiu e a porta se fechou, os pensamentos de Min-sung se voltaram para o único homem com quem ele não podia perder o contato. Aquele que gerenciava toda a distribuição e linha de produção. Já fazia dias que esse indivíduo havia parado de responder seus comandos. Sem atualizações. Sem remessas. Sem explicações. Um silêncio que ameaçava toda a operação. Min-sung cerrou os dentes. Não havia mais como adiar. Se quisesse que tudo continuasse funcionando, ele teria que contatar o homem diretamente. Mas o homem do outro lado não era apenas mais um fornecedor. Ele era a mente por trás da rede. O arquiteto da cadeia de suprimentos. O verdadeiro apóstolo do Atarum, de quem Baru havia o alertado. Silencioso, evasivo e escondido em algum lugar da Terra. Na tentativa de desviar momentaneamente seus pensamentos e planejar estrategicamente seu próximo movimento contra essas forças poderosas, Surro retornou à masmorra das sombras. Lá, ao lado de Gray e Ezel, ele enfrentou onda após onda de goblins, sem dar espaço para resistência, elevando suas estatísticas em um ritmo implacável. À distância, Beru observava em silêncio, sentindo a impaciência crescendo dentro de Surro, uma urgência nascida da apresentação que ele havia feito anteriormente, delineando a missão deles. Extrair informações críticas sobre o apóstolo de Atarum a partir de Lee Min-sung, o homem no comando da rede de distribuição Stardust. Mas Beru havia alertado que tal confronto provavelmente resultaria em uma batalha para a qual eles ainda não estavam preparados. Analisando suas forças com cautela, Beru ofereceu sua avaliação. Surro estava no nível C. Gray, um pouco abaixo no nível D, e Ezel 2, também no nível C. Mesmo com Gray fundido à sua sombra, Surro mal conseguiria elevar seu poder ao nível B, e derrotar alguém como Min-sung, um caçador de nível A, era uma tarefa muito além de seu alcance atual. Surro refletiu sobre as palavras de Beru, e reconheceu sua veracidade. Caçar goblins tinha seus limites. Embora útil, já não parecia ser o caminho certo. Ele ansiava por um progresso mais rápido, mas as oportunidades para subir de nível eram escassas. Para crescer ainda mais,
Surro sabia que teria que mergulhar em masmorras com monstros muito mais fortes. Mas, para um caçador de nível E como ele, isso era mais fácil falar do que fazer. De volta ao conforto de seu apartamento, os pensamentos de Surro giravam em torno das opções limitadas que tinha. As ofertas que recebia eram, em sua maioria, trabalhos braçais, escavações e coletas, sem esperança de ser incluído em equipes de ataque reais. Pior ainda, as regras da Associação de Caçadores proibiam a entrada não autorizada em portais, bloqueando os caminhos que Surro mais precisava seguir. Observando sua frustração silenciosa, Beru fez uma sugestão. Surro deveria considerar refazer o teste de avaliação da associação. Mas Surro rejeitou rapidamente a ideia. Tinha receio de que a notícia de seu despertar atraísse a atenção do apóstolo de Itarim. E com sua força atual, insuficiente até mesmo contra Minsung, tal exposição poderia colocar seu pai em perigo, algo que Surro queria evitar a todo custo. Percebendo a cautela de Surro, Beru tentou tranquilizá-lo. O apóstolo talvez não representasse uma ameaça imediata. Beru argumentou que, se o apóstolo tivesse chegado à Terra antes dele, era provável que tivesse atravessado ainda enfraquecido pela passagem dimensional. Expandindo essa teoria, Beru explicou que seres de outros universos precisavam atravessar fendas dimensionais, passagens estreitas e resistentes ao fluxo de mana. Essa resistência agia como uma barreira, dificultando a passagem de energia. Tentativas de alargar essas fendas à força eram rapidamente desfeitas, com as paredes dimensionais se fechando novamente, a menos que uma imensa quantidade de energia fosse usada. Energia proporcional à capacidade de mana do ser. Essa limitação era precisamente o motivo pelo qual até entidades poderosas, como o Monarca das Sombras ou os exércitos de Atarum, não conseguiam atravessar livremente. Juntando as peças, Surro chegou a uma conclusão. O apóstolo que havia chegado rapidamente era provavelmente uma entidade mais fraca, o que se alinhava com suas ações até agora, usando representantes como Brock e os irmãos demoníacos, em vez de se revelarem diretamente. Enquanto Surro ponderava seu próximo passo, Beru também se perdeu em pensamentos, relembrando uma conversa importante com seu rei. Compreendendo a imprevisibilidade da situação atual na Terra, Jin Wu havia confiado a Beru a responsabilidade de agir com decisão quando chegasse a hora. E, junto com essa confiança, também entregou uma chave misteriosa, algo que Jin Wu descreveu como uma ferramenta que levaria Beru a alguém capaz de ajudar Surro de inúmeras maneiras. Saindo de seus pensamentos, Beru percebeu que a hora havia chegado. Mas antes que pudesse falar, Surro se levantou repentinamente, uma centelha de inspiração iluminando seu rosto. Sem dizer uma palavra, ele pegou seu telefone, confiante de que havia encontrado a resposta. Uma maneira de entrar em portais legalmente, sem violar as regras da associação ou atrair atenção indesejada. Mais tarde naquele dia, Surro estava diante da sede da Agin Soft, sentado em frente ao CEO da empresa seu tio, Yo Jinho. A voz de Yo Jinho transbordava de alegria ao ver seu sobrinho novamente, maravilhado com o quanto Surro havia crescido desde a última vez que se encontraram. Surro deu uma risadinha, minimizando a situação como se fosse apenas um crescimento rápido. De sua bolsa, ele tirou um tablet e o colocou sobre a mesa diante do tio, explicando que havia vindo com uma proposta de negócios. À medida que Dinho folheava o conteúdo, o ceticismo lentamente deu lugar ao interesse. A proposta era nada do que ele esperava. Surro estava pedindo ajuda para entrar nos portais. Das sombras, Beru observava em silêncio, seu respeito por Surro se aprofundando. O jovem monarca havia procurado exatamente a pessoa em quem Jin Wu confiaria para um momento como aquele. Confiante e calmo, Surro continuou explicando seu plano. Em troca de acesso aos portais e apoio de uma equipe de ataque, ele prometia entregar todos os cristais de essência mágica, obtidos lá dentro à Agin Soft. Ele assegurou ao tio que poderia limpar masmorras de rank D e C sozinho, fazendo Jinho dobrar uma sobrancelha, surpreso que alguém ainda classificado oficialmente como rank I fizesse tal afirmação. O tom de Jinho se tornou mais inquisitivo. Sua diversão anterior desapareceu ao perguntar se as ações de Surro estavam de alguma forma relacionadas ao desaparecimento de seus pais, que haviam se perdido durante o grande cataclismo. Encurralado pela pergunta e sabendo que evitar não serviria de nada,
A expressão de Surro se tornou séria ao admitir a verdade. Ele revelou sua identidade como um desperto capaz de subir de nível. Mas não parou por aí. Falou sobre invasores de outro universo escondidos na Terra e sobre a urgência de se tornar mais forte para detê-los. Dinho piscou, surpreso, lutando para acreditar no que soava como uma fantasia elaborada. Ele riu, sugerindo que Surro devia ter ouvido falar do próximo jogo da empresa, Solo Leveling, e estava pregando uma peça usando detalhes vazados do enredo. Justo quando considerava essa possibilidade em voz alta, Beru saiu das sombras, murmurando que talvez Dinho ainda carregasse fragmentos de memórias do mundo anterior. A visão do Rei Formiga provocou um choque em Dinho. Sua respiração travou, as palavras morreram em sua garganta enquanto a descrença e o medo o dominavam. Virando-se para Surro em confusão atônita, exigiu saber o que era aquela criatura. Mas antes que Surro pudesse responder, Beru se dirigiu respeitosamente ao jovem monarca e avançou. De sua mão, Beru revelou a chave estranha e pulsante que Jin-Woo havia lhe confiado. Sem hesitação, cravou-a no peito de Dinho. Uma onda de sensação sobrenatural se seguiu. A mente de Dinho girou enquanto memórias explodiam como uma onda gigantesca. Vivas, esmagadoras, imparáveis. Ele se viu encontrando Jin-Woo, sentiu novamente o peso de cada momento que haviam compartilhado e reviveu a vida que há muito havia esquecido. Cena após cena passava por sua mente, até que o peso emocional trouxe lágrimas aos seus olhos. Seu corpo tremia enquanto o passado voltava com força total. Quando a tempestade dentro dele cessou, Dinho olhou para Surro com clareza. Seus pensamentos já não estavam turvos. O véu da descrença havia sido levantado, substituído por uma profunda compreensão. Ele agora entendia a magnitude do poder de Jin-Woo, a escala em que seu velho amigo havia atuado para proteger a Terra de ameaças cósmicas. Surro explicou que para dar continuidade a esse legado, para impedir os Atarim antes que invadissem a Terra novamente, ele também precisava ficar mais forte e rápido. Dinho, agora plenamente ciente do que estava em jogo, admirou a determinação ardente nos olhos do sobrinho e prometeu apoiá-lo. Com o total apoio do tio, Surro se levantou energizado e pronto para seguir em frente. Seu pedido para entrar nas masmorras sozinho havia sido concedido, e com propósito renovado, ele deixou o escritório, deixando Dinho em reflexão solene. Sozinho, Dinho revisitou a memória da determinação inabalável de Jin-Woo. No passado, Jin-Woo havia lutado sozinho contra probabilidades impossíveis. Mas dessa vez era diferente. Dinho agora entendia a mensagem escondida nas memórias recuperadas. Jin-Woo estava lhe oferecendo uma escolha. E desta vez, Dinho não seria apenas um espectador. Ele jurou silenciosamente fazer tudo ao seu alcance para apoiar Surro e cumprir seu papel na luta contra a ameaça crescente. Na manhã seguinte, Surro chegou pontualmente ao local onde a equipe de ataque já havia se reunido, posicionada próxima à entrada do portal que Dinho havia assegurado, conforme prometido. Observando o grupo que seu tio havia montado, Surro avaliou silenciosamente a presença deles. Estava claro que aqueles caçadores não haviam sido escolhidos por sua força ou habilidade em combate, mas apenas para cumprir a cota necessária para registrar oficialmente uma equipe de ataque. Era exatamente o que ele precisava. Uma estrutura impecável. E Dinho a havia executado perfeitamente, garantindo que tudo estivesse alinhado com o plano de Surro. Com as formalidades cumpridas, Surro cruzou o limiar do portal e convocou seus companheiros sem hesitação. Determinado a superar qualquer ameaça que estivesse dentro, avançou com determinação, ansioso para se tornar forte o suficiente para um dia lutar ao lado de seu pai pela sobrevivência da Terra. Em outro lugar, um carro entrou em uma área residencial tranquila e parou suavemente. Lee Min-sung, vice-CEO da Guilda Ceifador, saiu com uma expressão serena, apesar de já se passarem 3 meses desde sua última visita. Calmo e controlado, ele seguiu em direção ao prédio familiar. Enquanto caminhava, sua mente vagava para os dias distantes, de quando desfrutava da fama, conhecido por toda a Ásia como o Príncipe, após seu despertar como caçador de nível A durante o Grande Cataclismo. Aquele tempo, no entanto, desmoronou rapidamente. No momento em que seu motorista de longa data Lin Teo revelou ser um caçador de nível S, tudo se desfez.
O que para Theo parecia um simples despertar, foi para Minsung um insulto imperdoável. A prova de que até mesmo alguém inferior a ele em status poderia superá-lo em poder. A pirâmide social perfeita que antes favorecia elites, agora já não era a mesma, e nele a amargura ainda persistia em seu coração. A partir de então, restaurar esse equilíbrio tornou-se seu objetivo, mesmo que para isso fosse necessário formar alianças com demônios. Com essa convicção gravada em sua mente, Minsung finalmente chegou ao seu destino e entrou pela porta. Lá dentro, os olhares afiados dos guardas o saudaram, suas formações silenciosas exalando hostilidade fria. Um silêncio pesado enchia o ambiente, até que uma voz rompeu a tensão, chamando seu nome. Virando-se para o som, Minsung avistou sua origem. Um garoto de cabelos grisalhos quase brancos e olhos extremamente penetrantes, que despertaram algo na memória de Minsung. O reconhecimento foi imediato. Aquele não era apenas uma criança qualquer. Era alguém ligado a um passado que Minsung ainda não havia superado. Aproximando-se do garoto, Minsung o tocou levemente na cabeça, lembrando-se da primeira vez que se encontraram, quando ele ainda era um bebê. Fez um comentário sem entusiasmo sobre o quanto o garoto havia crescido, notando o aumento em sua mana. Mas o garoto respondeu com uma seriedade estranha, corrigindo Minsung. Aquilo não era apenas crescimento. Era um retorno. Ele explicou que para estabilizar os danos causados pela viagem dimensional entre universos exteriores, sua forma original havia fragmentado seu próprio poder e personalidade em múltiplas partes, enviando cada uma separadamente para este mundo. O primeiro fragmento, sua forma mais fraca, era o bebê que Minsung conheceu. A versão que estava diante dele agora era uma fusão desse fragmento com um segundo, recém-chegado. Apesar de manter as mesmas memórias, esse eu atual era vastamente diferente, mais forte, mais consciente. Minsung lutava para compreender toda aquela complexidade. A explicação parecia um emaranhado confuso, mas isso pouco importava. O que realmente o preocupava era a promessa, riqueza, fama e a eliminação de Theo. Esse era o acordo que haviam feito, e era tudo o que Minsung queria. O garoto confirmou que o acordo ainda valia, mas havia suspeita em seus olhos ao questionar a visita inesperada de Minsung. Então, Minsung revelou sua razão. Haviam ocorrido contratempos. O processo de fabricação do pó de estrela sofreu sérios golpes. A guilda Hiena, que fornecia a lenha, e a fábrica em Seul haviam sido destruídas. A operação tinha sido fortemente atingida, e Minsung estava ali para recolher mais pó de estrela para manter tudo funcionando. O garoto fez uma pausa, absorvendo a notícia, e calmamente perguntou se Minsung havia descoberto como os ataques haviam ocorrido. Minsung mencionou ter ouvido rumores vagos sobre um caçador mascarado estar por trás da destruição da guilda Hiena, mas ignorou o assunto sem preocupação. Aquela atitude despreocupada e a falta de um plano de contingência não agradaram ao garoto. Seu olhar escureceu, e ele questionou se sua versão anterior havia cometido um erro ao escolher Minsung como peão. O comentário foi mais duro do que o pretendido, e algo se quebrou dentro de Minsung. Num súbito borrão de movimento, ele avançou, pressionando uma lâmina fria contra a garganta do garoto. Com os olhos semicerrados, ameaçou matá-lo ali mesmo, avisando que não seria tratado como um fantoche descartável. Mas o garoto permaneceu impassível. Essa calma diante do perigo apenas aprofundou o desconforto de Minsung. Antes que pudesse agir ainda mais, tudo mudou. Uma força opressiva inundou o ambiente. A mana do garoto explodiu para fora, preenchendo o ar com uma pressão sufocante. Era como se todo o prédio se curvasse à sua vontade. Ao redor deles, os guardas imóveis até segundos antes, agora se moviam. Seus corpos prontos para atacar. Cada um agia sob o comando do garoto, preparados para despedaçar Minsung ao menor sinal. Percebendo o perigo, a postura de Minsung mudou imediatamente. Ele recuou com um sorriso forçado, abaixando a lâmina e dizendo que sua ação anterior foi apenas uma brincadeira de mau gosto. O garoto não respondeu. Nem mesmo olhou para Minsung. Com um ar de desinteresse, deixou a ofensa passar, afirmando que ainda havia alguma utilidade nele. Logo, a pressão sufocante do mana no ambiente começou a desaparecer. E à medida que a tensão diminuía, um dos guardas avançou e abriu uma maleta, revelando vários frascos cristalinos, estimulantes com concentração de pó de estrela quase 100 vezes superior à versão comum.
O garoto explicou que, uma vez diluídos, os estimulantes poderiam render grandes quantidades de pó de estrela. E diferente do produto comum usado por caçadores de baixo nível, essa versão era potente o suficiente para afetar até mesmo alguém como Min Sung, um rank A. Min Sung observou os frascos com cautela. Ele entendia o poder que continham, mas não disse mais nada. Silenciosamente, pegou a maleta e se virou em direção à porta. Pouco antes de sair, fez uma pausa e lançou um último olhar ao garoto, lembrando-o de sua promessa. Não houve resposta. A atenção do garoto já estava voltada para o horizonte distante, além da janela. Em algum lugar longe dali, ele podia sentir. Outro fragmento se aproximava, um fragmento de força. Com ele, recuperaria uma parte ainda maior de seu poder perdido. E quando esse momento chegasse, não haveria mais necessidade de segredo. Esse instante marcaria o ponto de virada, o início da verdadeira invasão. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Surro vinha limpando masmorras a um ritmo implacável. Tudo começou com portais menores, de classificação baixa, mas recentemente ele havia avançado para portais de nível mais alto, enfrentando oponentes mais difíceis com Ezel e Gray lutando ao seu lado. Ele até havia começado a minerar cristais de mana em velocidades impressionantes, empregando uma força de trabalho inteira de goblins invocados para agilizar o processo. No momento, Surro estava engajado em uma batalha feroz com um chefe de masmorra de classificação C, nas profundezas do subsolo. A enorme criatura parecida com uma aranha balançava seus membros com garras a uma velocidade aterrorizante. Mas Surro se movia com reflexos aguçados, desviando de cada ataque como um borrão. Cansado de apenas se esquivar, ele avançou com sua adaga desembainhada e ativou o golpe tempestuoso. Canalizando toda sua força no golpe, ele cortou o monstro com força total. Mas uma notificação do sistema apareceu imediatamente, alertando que a resistência do alvo era muito alta, anulando o efeito paralisante de seu ataque. Sem se abalar, Surro rapidamente mudou de tática. Saltou alto no ar, com os punhos cerrados, e avançou novamente, desta vez canalizando sua mana com foco e força renovados. Com um estrondo, ele socou a mandíbula maciça do monstro. Em seguida, sacando rapidamente sua adaga novamente, ele lançou uma série de cortes precisos, cada golpe executado com confiança e poder crescentes. Ele podia sentir o quanto havia evoluído. O orgulho de enfrentar sozinho um chefe de classificação C e manter sua posição era inegável. Não apenas seu nível havia aumentado, mas seu instinto de combate e eficiência haviam se aguçado consideravelmente. Foi então que uma ideia surgiu em sua mente. A autoridade do soberano. Uma habilidade que ele usava principalmente para manipular objetos. Mas e se ele a infundisse diretamente em seus golpes? Testando essa teoria, ele se concentrou, canalizando força invisível em seu braço, enquanto saltava novamente. Um feixe de luz surgiu de sua mão enquanto ele a descia com força total. O impacto lançou a aranha contra o chão da masmorra com um estrondo ensurdecedor. Uma notificação do sistema apareceu logo em seguida, confirmando a derrota da gigante aranha, imediatamente seguida pela mensagem familiar de que ele havia subido de nível mais uma vez. Soltando um suspiro profundo, Surro se encostou no enorme corpo sem vida da criatura. A batalha o havia esgotado, e ele podia sentir o impacto de usar a autoridade do soberano de maneira tão agressiva e física. Embora inegavelmente poderosa, a técnica exigia uma quantidade significativa de mana e força de vontade, deixando para trás uma onda de exaustão. Pouco depois ele retornou à sua equipe, onde Ezel o cumprimentou com um aceno de cabeça e um brilho de admiração nos olhos. Beru, que estava à espreita nas proximidades, informou que todos os materiais valiosos dos monstros também haviam sido coletados com sucesso, uma notícia que trouxe visível satisfação a Surro. Abrindo sua janela de sistema, Surro tirou um momento para apreciar a conveniência da função de loja integrada. Os materiais que haviam coletado agora podiam ser vendidos diretamente, sem necessidade de barganhas, intermediários ou idas ao mercado. Era limpo e eficiente. Enquanto Surro navegava pelo inventário, Beru falou com os olhos fixos pensativamente em seu jovem monarca. O Rei Formiga apontou o óbvio. A taxa de crescimento de Surro era extraordinária. Comparado a caçadores comuns,
O ritmo com que ele estava subindo de nível beirava o sobrenatural. Pela estimativa de Beru, Surro já estava se aproximando do limiar de um caçador de classificação B. Surro não parecia surpreso. 8 aumentos de nível desde que começaram a explorar masmorras tornaram o progresso palpável. Mas Beru não havia terminado. Ele fez outra observação aguda. O crescimento rápido de Surro parecia estar afetando aqueles ao seu redor. Ezel concordou, comentando que a cada batalha, sua força parecia estar retornando mais rápida e completamente. Até Gray deu um latido entusiasmado, como se concordasse com a afirmação. As implicações disso não passaram despercebidas por Surro. Ainda assim, o que realmente chamou sua atenção em seguida foi algo ainda mais surpreendente. Pela primeira vez, ele podia ver níveis exibidos acima de Ezel e Gray. Ele apontou isso, com a voz tingida de curiosidade. Ezel, igualmente intrigada, admitiu que não entendia. Nenhum dos dois era usuário de sistema como Surro ou seu pai. Então, o surgimento de níveis não fazia sentido lógico. Surro também não tinha uma resposta, mas a possibilidade de que seus companheiros agora pudessem ganhar experiência e subir de nível como ele, abria oportunidades totalmente novas. O potencial deles como aliados havia se multiplicado. Ainda assim, a natureza do sistema, suas regras, seu alcance, e agora essa mecânica de equipe, permanecia cheia de incógnitas. Mistérios que ele eventualmente teria que desvendar. No entanto, ele deixou esses pensamentos de lado, sugerindo que retornassem à masmorra das sombras para continuar o treinamento. Surro atravessou o portal com sua equipe, mas mal haviam entrado quando algo estranho chamou sua atenção. Seu passo desacelerou e seus olhos se arregalaram sem acreditar. Lá, brilhando de forma sinistra nas profundezas da masmorra das sombras, havia algo que não deveria existir. Um portão vermelho. Um portão dentro da própria masmorra das sombras era algo inédito. Calor irradiava de sua superfície em ondas intensas, muito além de qualquer coisa que Surro já tivesse encontrado ali. Alarmado, ele se virou imediatamente para Beru, esperando por uma explicação. Mas até mesmo Beru parecia genuinamente inquieto. Ele admitiu nunca ter visto nada parecido, e sua incerteza tornava a situação ainda mais perturbadora. Antes que Surro pudesse fazer mais perguntas, uma notificação do sistema surgiu abruptamente em sua visão. Uma missão urgente havia sido emitida. Uma fenda dimensional havia sido detectada, e o objetivo era claro: eliminar a fonte da perturbação. A expressão de Surro mudou imediatamente. A promessa de recompensas significativas brilhou em sua mente, substituindo a cautela por empolgação. Um sorriso se espalhou por seu rosto, enquanto ele não perdia tempo se preparando para o desconhecido. Ele pegou de seu inventário mantos resistentes ao calor e os lançou para Ezel e Gray. Vestindo um também, ele se virou para seus companheiros com um passo confiante e, sem hesitação, sinalizou para que o seguissem. Longe dali, do outro lado do mundo, um vento suave percorria um vasto deserto. Dunas sem fim, sob um sol impiedoso. Erguendo-se no meio da paisagem árida, estava uma colossal pirâmide, cuja grandiosidade antiga ofuscava tudo ao redor. Toda a área havia sido designada como uma masmorra do tipo campo, uma das mais formidáveis do Egito. No coração da cena estava Ryu Singh, um caçador de classificação B da Guilda Asura, com sua espada erguida para lutar. Ele e seu esquadrão haviam sido encurralados perto da base da pirâmide, enfrentando outra equipe de caçadores que se recusava a recuar após expulsar à força os membros da Asura, guilda do local. Liderando o grupo oponente, estava Randolph, um caçador de classificação A, da guilda Scavenger. Ele exalava autoridade. Para ele, a presença da guilda Asura era pouco mais que um incômodo. Ele emitiu um aviso direto, deixando claro que mais resistência resultaria em combate e destruição. A mente de Ryu corria enquanto a tensão aumentava. Esbarrar em uma das guildas de maior escalão havia transformado a missão deles em um pesadelo. Mas ele não era do tipo que recuava. Sinalizou para sua equipe se preparar, sabendo que não podiam se dar ao luxo de perder ali. Randolph, impassível, permaneceu de braços cruzados e postura relaxada. Sua confiança vinha do domínio absoluto da guilda Scavenger. Ele não acreditava que seriam desafiados seriamente. Mas justo quando o ar se preparava para a violência, uma interrupção repentina quebrou o momento. Uma mão apareceu do nada, parando ambos os lados em suas trilhas. Todos os olhos se voltaram para a origem.
Em meio ao calor ondulante e à areia girando, Surro apareceu ao lado de Ezel e Grey, surgindo sem aviso. Surro examinou o desconhecido terreno desértico, claramente confuso. Ao deixar seu olhar vagar das dunas infinitas para o confronto tenso entre caçadores, perguntou, um tanto sem jeito, onde exatamente havia parado. 30 minutos antes do confronto que se desenrolava em meio às areias giratórias, Surro e sua equipe haviam surgido em um local que inicialmente parecia ser uma masmorra do tipo deserto. O sol escaldante e as dunas intermináveis compunham o cenário. Mas foi Beru quem primeiro percebeu algo muito mais significativo. Seu olhar se fixou na pirâmide imponente ao longe, e daquela antiga estrutura, ele podia sentir um imenso mana pulsando para fora como um farol. No entanto, não era apenas o deserto ou a pirâmide que os deixava inquietos. À medida que avançavam mais fundo pelo terreno estranho, as anomalias começaram a se acumular. Espalhados pela areia, havia carros enferrujados, cercas metálicas caídas e restos de arame farpado, elementos que simplesmente não pertenciam a um ambiente típico de masmorra. Essas contradições se empilhavam de forma desconfortável, fazendo Surro e seu grupo questionarem se aquilo era realmente uma masmorra. Tentando acalmar sua equipe, Surro balançou a cabeça e escolheu focar no que era mais importante. Reafirmou que, enquanto o portão original que os ligava ao seu ponto de origem permanecesse intacto, não havia motivo para preocupação. Para confirmar, Surro decidiu verificar o portão pessoalmente. Sem demora, atravessou o portal. Mas o que deveria ter sido uma simples verificação terminou em descrença. Surro voltou quase imediatamente, com expressão sombria e os olhos pesados pelo peso do que havia descoberto. O portão havia desaparecido, sumido sem deixar vestígios. O clima mudou. Sua única saída conhecida havia evaporado. Eles estavam presos. Tentando lidar com o novo problema, Surro seguiu adiante, na esperança de encontrar alguém que pudesse dar respostas sobre sua localização. Foi então que se deparou com o tenso impasse entre dois grupos de caçadores. Buscando clareza, Surro questionou os caçadores reunidos sobre onde estavam, mas Ryu o observou com desconfiança. Em sua mente, Surro provavelmente era mais um caçador oportunista do leste, querendo reivindicar a masmorra da pirâmide junto com a guilda Scavenger. Enquanto isso, Randolph via a situação com desprezo. Seus olhos frios se fixaram em Surro, embora seus pensamentos tenham brevemente se desviado para uma conversa enigmática com seu mestre de guilda, Thomas Andre. Ele se lembrava de Thomas, relatando uma profecia sombria, dita por Granny, a velha vidente conhecida por sua precisão assustadora. A profecia mencionava uma vida nascida da morte, uma figura que surgiria de um selo quebrado, fadada a aparecer em um túmulo, e possuía a habilidade de levantar os mortos. O momento havia coincidido perfeitamente com o súbito aparecimento da masmorra pirâmide no Egito. Sua presença semelhante a um túmulo, ligada de forma inquietante à morte e ao renascimento. Thomas fez a conexão e enviou Randolph para tomar a masmorra para a guilda Scavenger. E quando Randolph perguntou o que fazer caso outros interferissem, Thomas foi claro. Lidar da maneira Scavenger, com força e sem hesitação. De volta ao presente, o olhar de Randolph se afunilou ao dar a Surro um último aviso. Se ele havia vindo para reivindicar a masmorra, era melhor ir embora. Mas Surro, agora certo de que aquele lugar era de fato uma masmorra e provavelmente a origem da fenda dimensional de sua missão urgente, não tinha intenção de recuar. Ousado, Surro fez uma pergunta calma, porém firme. O que aconteceria se ele se recusasse a sair? Randolph não reagiu bem à afronta. A raiva cresceu em seu peito enquanto ele desembainhava sua lâmina e desferia um golpe com força ensurdecedora, descendo em um arco flamejante para acabar com o intruso em um único ataque. Mas, para sua surpresa, Surro desviou habilmente e contra-atacou com um soco rápido e poderoso no peito de Randolph. O golpe acertou em cheio, mas Randolph não recuou. Em vez disso, revidou com um golpe esmagador, lançando Surro para trás contra uma parede próxima, que se despedaçou com o impacto. Com o ar agora denso de tensão, Randolph cerrou o maxilar e ordenou a seus homens que eliminassem a guilda Asura e derrubassem Surro junto com eles. Ao ver Surro sendo atingido, os olhos de Ezel se estreitaram, consumidos pela fúria. Sem hesitar, ela e Grey avançaram contra os caçadores da Scavenger com intenção letal. Ryu também rugiu para a batalha,
recusando-se a permitir que a guilda Scavenger vencesse sem lutar. Enquanto isso, Surro se levantou dos escombros, desorientado. Enquanto o campo de batalha se desenrolava em caos ao seu redor, seus olhos se estreitaram com determinação sombria. Se completar a missão urgente significava vencer aquele conflito, não havia escolha a não ser lutar até o fim. Com isso em mente, Surro avançou, desferindo um chute voador contra um caçador blindado. O golpe acertou em cheio o queixo do oponente. No entanto, o caçador não caiu. Apenas sorriu. A resistência do inimigo fez Surro hesitar. Ele cerrou o punho, ponderando se deveria usar sua nova técnica reforçada pela autoridade do governante. Mas hesitou. A técnica era poderosa demais, e se usada sem cuidado, poderia matar o adversário. Antes que pudesse agir, um borrão cortou o campo de batalha. Uma figura passou por Surro com precisão cirúrgica, a lâmina brilhando sob o sol. Um arco carmesim seguiu o movimento quando a garganta do caçador da Scavenger foi cortada com perfeição. O homem caiu. Surpreso com a intervenção oportuna, Surro se virou e viu que era Ryo. Com olhar afiado e expressão dura, Ryo questionou a hesitação de Surro, desafiando se ele realmente temia tirar uma vida. Lembrou-o de que o mundo dos caçadores não os colocava apenas contra monstros, mas também frente a frente com adversários impiedosos, falsos rankers e assassinos sem remorso. As palavras tocaram fundo em Surro. Até então, ele acreditava estar pronto para arriscar tudo em batalha. Mas, na verdade, havia evitado cruzar a última linha: matar. O grande cataclismo havia destruído o velho mundo, e com ele, as regras pelas quais Surro vivia. Se ele queria proteger os outros e enfrentar seres como Li Min-sung, precisaria de mais do que força. Precisaria de determinação, a vontade de fazer o que fosse necessário. Seus olhos se afiaram com clareza à medida que a hesitação desaparecia. Com nova determinação, Surro se apresentou formalmente, recebendo um aceno de aprovação de Ryo, que retribuiu o gesto. A partir daquele momento, os dois decidiram unir forças, formando uma aliança contra o inimigo em comum, a Guilda Scavenger. Agora aliado à Guilda Asura, Surro decidiu liberar toda a sua força. Ele recuperou a chave da Masmorra das Sombras e sussurrou as palavras para as quais seus inimigos não estavam preparados. Ergam-se. A escuridão irrompeu do chão, enrolando-se como tentáculos pelo campo de batalha, enquanto formas sombrias surgiam uma a uma. No centro, erguia-se a imponente figura da recentemente abatida gigante Arachne, agora renascida sob o comando de Surro. Para Ryo, a cena era inacreditável. Surro não era apenas um artista marcial habilidoso, mas também um invocador, algo que ele tinha dificuldade em compreender totalmente. Ainda assim, Surro manteve-se calmo, focado inteiramente na missão. Com seu exército pronto, ele avançou, e a sombra de Arachne disparou contra a Guilda Scavenger como um projétil de trevas. O líder deles, Randolph, porém, não recuou. Firmando o pé no chão, ele avançou, e com um único e devastador golpe de seu machado, obliterou a criatura num só ataque. A demonstração de poder apenas aumentou seu sorriso. A força oculta de Surro havia despertado algo nele. Excitação e vontade de lutar contra um oponente digno. Surro, impassível, cerrou os punhos e chamou por Gray, iniciando uma habilidade de vínculo. Mas antes que pudessem agir, o chão sob eles tremeu, seguido por rugidos monstruosos que ecoaram das antigas ruínas. Das profundezas das pirâmides, surgiu uma horda de guerreiros mumificados atraídos pelo caos e bloqueando todas as possíveis saídas com ferocidade aterradora. A batalha contra eles explodiu com urgência, enquanto os caçadores lutavam para manter sua posição. Em meio ao banho de sangue, Randolph começou a juntar as peças de uma profecia enigmática que seu mestre de guilda havia mencionado. Palavras sobre um ser nascido da morte, capaz de erguer os mortos. Agora, aquilo parecia fazer sentido. O momento, a invasão dos mortos-vivos e a presença de um invocador, tudo se encaixava. Se a profecia fosse verdadeira, aquele de quem se falava estava em algum lugar daquela masmorra. Mas isso deixava Randolph diante de uma escolha: tomar o núcleo da masmorra antes dos outros ou encontrar um meio de obter o próprio poder. Por fim, Randolph tomou sua decisão. Reuniu sua guilda e os conduziu até a sala do chefe, deixando a Guilda Asura e o time de Surro
para enfrentar o enxame implacável de múmias. Percebendo a intenção deles, Ryu gritou para seus companheiros bloquearem o avanço, mas a onda de mortos-vivos era uma muralha impenetrável. Surro, agora ciente da urgência, entendeu as implicações. Se a guilda Scavenger chegasse primeiro ao núcleo da masmorra, não apenas ficariam com a recompensa, como talvez também com um misterioso poder. Sem perder tempo, ele chamou Gray novamente, ativou seu vínculo e, num borrão de velocidade, abriu caminho através dos mortos-vivos com precisão relâmpago. Ryu, ainda atônito com o espetáculo, permaneceu imóvel, enquanto Surro gritava para todos terminarem rápido e alcançarem-no. Enquanto isso, nos corredores sinuosos da pirâmide, a guilda Scavenger avançava até chegar a uma enorme porta coberta de poeira. Ao forçá-la a abrir, uma estranha quietude os recebeu. No centro da câmara, acorrentada por correntes brilhantes, estava uma besta monstruosa de tamanho inimaginável. Sua cabeça pendia, o corpo curvado sob a pressão das amarras, mas sua presença por si só já inspirava medo. Randolph a observou atentamente, mas algo parecia errado. A profecia dizia que uma entidade selada despertaria quando o nascido da morte chegasse, mas aquela criatura já estava ali. Ainda assim, a curiosidade superou a cautela. Sem aviso, a criatura se mexeu. Uma língua gutural e alienígena saiu de sua boca, incompreensível, o tom ficando mais agressivo a cada segundo. Então, num súbito surto de fúria, ela arrebentou suas correntes num violento estouro de poder. Livre, a criatura ergueu-se à sua altura total e golpeou com parte da corrente quebrada. Randolph conseguiu erguer o escudo a tempo de bloquear o ataque mortal, mas o resto de sua equipe não teve a mesma sorte. O golpe os despedaçou como papel. A besta avançou, seus passos pesados faziam o chão tremer. Apenas Randolph permaneceu em seu caminho. Apertando o cabo da arma, ele ativou sua habilidade, a armadura do gigante, e concentrou toda sua força num golpe colossal contra o peito do monstro. O impacto ecoou pela câmara, mas a criatura não se moveu sequer um centímetro. O horror tomou conta de Randolph ao perceber que o ataque não causou dano algum. Exausto e vulnerável, ele congelou. Um arrependimento profundo o atingiu. Deveria ter esperado seu mestre de guilda, mas era tarde demais. Com um único golpe devastador, a besta o lançou contra a parede, seu corpo batendo com um estalo seco. Agora falando numa língua compreensível, a criatura desprezou a luta como mera diversão, e voltou seu olhar para a saída da pirâmide, sentindo mais vida à frente. Surro continuava abrindo caminho contra a maré interminável de múmias, mas seus números não diminuíam. O cansaço começava a aparecer. Desesperado para equilibrar a luta, ele tentou erguer as criaturas caídas como sombras, mas recebeu uma mensagem do sistema negando o comando. Almas antigas não podiam ser extraídas. Frustrado, Surro viu suas opções se esgotarem. Antes que pudesse agir, um novo tremor rachou o solo. Da terra, surgiram centopeias monstruosas, erguendo-se sobre o campo de batalha. Os caçadores entraram em pânico, enquanto o caos aumentava. Ezel entrou em ação, saltando sobre uma das criaturas e cravando sua lança com toda a força. Mas nem seus golpes mais potentes perfuravam a carapaça, deixando-a exposta e frustrada. Ryu, vendo o desastre se desenrolar, gritou para Surro considerar a retirada. A situação estava fora de controle, e eles estavam em grande desvantagem numérica. Surro hesitou. A missão exigia que ele resolvesse a fenda dimensional, e deixar a guilda Scavenger alcançar o núcleo poderia significar fracasso. Ainda assim, recuar parecia a única opção viável. Enquanto a dúvida o dominava, um som terrível ecoou pelo campo de batalha. Passos pesados, lentos e deliberados, carregados de peso ameaçador. Ryu se virou, ficando pálido ao ver a aproximação do terror. Emergindo do corredor por onde a guilda Scavenger havia passado, estava a mesma besta que aniquilou Randolph e seu time. Uma entidade colossal envolta em morte. Surro instintivamente mudou de postura, seus sentidos alertas. O nome vermelho acima da criatura confirmava o que seus instintos já diziam. Não era um monstro comum. O sistema a identificava como o prisioneiro da tumba, Amit, um ser de poder inimaginável, uma calamidade viva. Ao emergir das profundezas, Amit rugiu, fazendo o chão tremer. A horda de múmias, que antes atacava cegamente, congelou. Então, como se obedecendo apenas à vontade do monstro, elas recuaram em pavor.
Ezel, capaz de compreender a língua antiga dos monstros, percebeu o que Amit havia ordenado: que desaparecessem. Num movimento súbito, a criatura colossal avançou até ela, caindo à sua frente com um estrondo. Olhando para baixo, Amit perguntou como ela conseguia entender sua língua. Ezel, tremendo, admitiu que sua herança demoníaca lhe concedia essa habilidade. A revelação arrancou um leve divertimento do monstro, que comentou sobre a monotonia de sua longa e amaldiçoada existência, dizendo que fazia uma eternidade desde que conversou com alguém. Enquanto eles conversavam, uma das enormes centopeias ainda no campo de batalha avançou contra Ezel, atraída por sua vulnerabilidade. Antes que atacasse, Amit interveio. Com velocidade assustadora, ele esmagou a centopeia com um único golpe, reduzindo seu corpo a polpa instantaneamente. Ezel permaneceu imóvel, chocada com tamanha força. Aquele monstro acabou de salvar ela. Seu poder estava além de qualquer compreensão. Com uma calma perturbadora, Amit se desculpou, dizendo a Ezel que continuariam a conversa assim que ele tivesse purgado a área das criaturas inferiores que ousaram ignorar sua ordem. Então, num surto de movimento que desafiava seu tamanho, Amit desceu em um turbilhão de destruição. Suas garras maciças rasgavam os centopeias restantes com precisão implacável, rasgando, cortando e destruindo cada uma delas. Em poucos instantes, o campo de batalha foi reduzido ao silêncio, o ar espesso com o cheiro de sangue e poeira. Rio, observando a devastação, mal conseguia falar. Sua voz tremia enquanto tentava compreender o que acabou de acontecer. As centopeias, antes considerados quase imparáveis, tinham sido exterminados sem esforço. A masmorra, inicialmente avaliada como de rank C e B, agora revelava sua verdadeira e aterrorizante natureza. Enquanto isso, Amit, analisando o resultado de seu ataque, percebeu a presença de mais seres indignos, incapazes de manter uma conversa. Sem hesitar, ele avançou, fechando a distância entre ele e Rio com uma velocidade ofuscante. Rio, sentindo o perigo iminente, instintivamente ergueu a espada para bloquear, mas antes que o golpe pudesse acertar, Surro interveio. Com um golpe poderoso no maxilar de Amit, Surro interrompeu o ataque no meio do movimento, forçando a criatura a recuar por um momento. A presença de Surro exalava desafio enquanto ele questionava a filosofia de Amit de massacrar aqueles que não podiam falar sua língua. Amit fez uma pausa. A ideia de que um humano pudesse falar com ele parecia intrigá-lo. Pela primeira vez, reconheceu Surro como alguém digno de atenção. Mas o momento passou rapidamente. Refazendo-se, Amit retaliou com um chute violento que atingiu Surro com força, capaz de quebrar ossos lançando-o para longe. O chão se partiu sob o impacto e o corpo de Surro colidiu contra uma parede próxima, deixando-o tossindo sangue e quase inconsciente. Ezel gritou ao ver a cena, sua voz quebrando de horror e raiva. Ela gritou com Amit furiosa por ele ousar ferir Surro. Ao ouvir isso, o semblante de Amit mudou ligeiramente. De forma abrupta, mudou de assunto, retomando a curiosidade ao perguntar a Ezel sobre o resultado da grande guerra entre o Monarca das Sombras e os outros monarcas. Ezel congelou. O conhecimento de Amit era perturbador. Falar tão casualmente da antiga guerra dos monarcas fez um arrepio percorrer sua espinha. Ela não fazia ideia de como aquele ser sabia tanto, e o peso dessa revelação a silenciou. Amit, impaciente com sua hesitação, zombou. Em sua mente fosse um monstro irracional ou um demônio se recusando a falar, eram todos iguais, indignos de misericórdia. Erguendo seu pé maciço, ele se preparou para esmagar Ezel onde estava. Mas antes que o golpe final pudesse cair, Surro se mexeu. Apesar da dor que o consumia, ativou sua habilidade de recuperação de status. Um brilho dourado e quente o envolveu, lentamente curando seus ferimentos e restaurando suas forças. Levantando-se mais uma vez, Surro encarou a criatura e respondeu à sua pergunta anterior. Com clareza e convicção, declarou que o Monarca das Sombras realmente havia saído vitorioso na guerra, destruindo os outros monarcas um a um. Amit ficou parado, absorvendo a revelação. Sua voz ecoou pelo campo de batalha enquanto questionava novamente Surro, exigindo confirmação. A guerra realmente havia terminado enquanto ele estava preso naquele túmulo miserável? Com um olhar firme, Surro confirmou. Seus instintos, no entanto,
permaneciam alertas. O poder que emanava de Amit o colocava facilmente no nível de ameaça Rank S, e ele sabia que uma única palavra errada poderia selar seu destino. A curiosidade de Amit se aprofundou. Avançando lentamente, ele mencionou outro nome, Tarnak, e perguntou sobre seu destino na Batalha dos Monarcas. Surro reconheceu imediatamente o monarca do Corpo de Ferro. A menção dele e o interesse de Amit levaram Surro a suspeitar de uma conexão mais profunda, talvez uma aliança, quem sabe até parentesco. Antes que pudesse responder completamente, Amit pisou com força no chão sob Surro, enviando rachaduras pela terra. Surro se esquivou a tempo, movido pelo instinto. Ganhando distância, exigiu saber o que Amit estava tentando provar. O rugido de Amit retumbou pelo campo, acusando Surro de hesitar e de esconder a verdade. Sua frustração explodiu, exigindo uma resposta direta sobre o destino de Tarnak. Sem alternativa, Surro confirmou. O monarca do Corpo de Ferro havia sido morto. Seguiu-se um momento de silêncio. Então, surpreendentemente, Amit começou a rir, um som gutural e baixo que reverberava em seu peito. Agradeceu ao monarca das sombras por livrar o mundo de Tarnak, mas com um tom carregado de sarcasmo e estranha diversão. Surro, confuso, arriscou perguntar se Amit tinha sido próximo de Tarnak, talvez um parente ou subordinado. A pergunta despertou a fúria de Amit, ferindo seu orgulho. Sem aviso, ele avançou novamente, preparando um golpe mortal. Mas quando o ataque estava prestes a acertar, correntes brilhantes surgiram do nada, enrolando-se ao redor do corpo massivo de Amit com precisão sobrenatural, prendendo-o no lugar. Ele rugiu de fúria, debatendo-se contra as amarras, amaldiçoando o conjurador e Tarnak, os responsáveis por seu aprisionamento que já durava séculos. As correntes pulsaram com magia e se apertaram ainda mais, puxando Amit de volta para o abismo escuro no interior da pirâmide. Em instantes, sua figura imensa desapareceu, engolida pelas sombras do túmulo antigo. O silêncio caiu sobre o campo de batalha. Surro permaneceu imóvel, incapaz de processar o que acabou de acontecer. As correntes haviam surgido do nada e subjugaram um monstro daquele porte com facilidade. Isso o abalou, mas também trouxe um estranho alívio. Ezel correu até ele, com os olhos cheios de preocupação, perguntando se estava bem. Surro confirmou, embora a dor e o choque ainda estivessem por trás de sua expressão controlada. Recuperando o foco, Surro avaliou rapidamente o campo de batalha. Com a existência de Amit agora exposta, sabia que não podiam se dar ao luxo de mais movimentos imprudentes. Voltou-se para os feridos, priorizando o tratamento de Grey e dos membros feridos da Guilda Asura, determinado a estabilizá-los enquanto ainda havia tempo. Mas, antes que pudesse se concentrar totalmente, uma súbita perturbação em sua visão o fez parar. A janela de missões do sistema piscou e se atualizou sem aviso. O que antes era uma simples ordem de extermínio havia sido reescrito. A nova missão instruía Surro a entrar no portão conectado e libertar o herdeiro do Corpo de Ferro, Amit, que permanecia preso dentro da pirâmide. Um frio desconforto percorreu Surro. O comando contrariava tudo o que havia acabado de acontecer. Mas apesar da confusão, ele e Ezel avançaram para o coração da estrutura antiga. Eventualmente, eles chegaram à câmara mais profunda. E lá, envolto em trevas e preso novamente pelas inquebrantáveis correntes mágicas, estava Amit. Ao ver Surro outra vez, a voz de Amit cortou o silêncio, zombando dele por ousar retornar. Sua forma imponente irradiava desprezo, como se a simples presença de Surro fosse uma ofensa. Mas Surro, firme em sua determinação, manteve a compostura, declarando que sua intenção era ter uma conversa adequada. Amit, no entanto, parecia confuso com a ideia, descartando-a com desdém casual, acreditando que o encontro anterior já havia esgotado qualquer necessidade de socialização. Ainda assim, ao observar Amit com atenção, Surro começou a perceber algo estranho. Uma honestidade quase infantil em seu tom, crua e sem refinamento, mas de certa forma sincera. Esse breve vislumbre de vulnerabilidade despertou algo em Surro, levando-o a questionar a origem do profundo ódio de Amit pelo monarca do Corpo de Ferro. Para sua surpresa, Amit respondeu, sua voz carregada de amargura e silenciosa resignação. Ele revelou que um dia foi apenas um demônio, uma criatura de existência simples,
antes de ser forçado a se transformar em monstro por Tarnak e um conjurador sem nome. Não foi apenas a transformação que ele sofreu, foi uma traição da forma mais cruel. Depois de criá-lo e conceder-lhe força monstruosa, seus criadores o abandonaram, selando-o em um túmulo esquecido entre os mortos, condenado a definhar sob a terra, preso em correntes infernais. Surro, ao ouvir isso, não conseguiu esconder sua compaixão. Perguntou por que Amit simplesmente não quebrava as correntes e escapava. Amit respondeu com clareza sombria. As correntes eram forjadas com encantamentos poderosos. A amargura em sua voz se tornou mais afiada enquanto declarava seu voto de nunca perdoar Tarnak, ou o conjurador que orquestrou seu sofrimento. Surro, agora compreendendo totalmente a extensão do tormento de Amit, lembrou-se da missão do sistema que exigia libertar a criatura, mas sabia que as correntes mágicas não seriam facilmente quebradas. Encontrar uma solução não seria simples. Ainda assim, sua mente trabalhava rápido, e uma pergunta surgiu. Os outros monstros do túmulo já estavam ali quando Amit foi selado? Amit confirmou que sim, levando Surro a fazer outra pergunta mais importante. Amit era o mestre da masmorra? A resposta foi um não, categórico. Com todas as peças se encaixando, Surro começou a raciocinar. Se Amit não tinha autoridade sobre a masmorra, e não havia consequência real para que se movesse livremente dentro dela, por que o conjurador teria projetado as correntes para puxá-lo de volta, assim que ultrapassasse um certo limite? Tinha de haver um motivo mais profundo para o encantamento mantê-lo confinado. Guiado por essa nova compreensão, Surro fez uma proposta ousada. Se conseguisse encontrar uma maneira de quebrar as correntes de forma definitiva, Amit aceitaria cumprir um pedido em troca? Amit pareceu surpreso, duvidando que Surro tivesse qualquer pista de onde estava o conjurador ou como remover tal encantamento. Mas, após um momento, concordou. Não sem antes deixar um aviso. Se as palavras de Surro fossem vazias, haveria consequências. Apesar da ameaça, a determinação de Surro não vacilou. Ele explicou seu plano com clareza. Acreditava que derrotar o mestre da masmorra poderia causar o colapso dela. E se a existência da masmorra era o que ancorava as correntes de Amit, destruir o núcleo faria a magia perder sua função, permitindo que as correntes falhassem permanentemente. Amit ficou atônito, mas um lampejo de interesse surgiu em seu rosto. Pela primeira vez, ele permitiu que a esperança florescesse e concordou em seguir o plano de Surro. Sem perder tempo, Surro criou um portal para a masmorra das sombras e expôs toda a estratégia. Ele e Ezel avançariam para derrotar o monstro-chefe da masmorra. Quando a masmorra colapsasse, o encantamento que prendia Amit perderia sua âncora. Naquele momento, todos escapariam pelo portal, antes que o túmulo desabasse. Embora Surro tivesse um plano reserva para o caso de falhar, Amit recusou-se a considerar essa hipótese. Para ele, aquele era o único caminho. Com um aceno de entendimento, Surro e Ezel seguiram mais fundo no túmulo, deixando Beru com Amit. A descida os levou a uma câmara infestada de gigantes monstruosos, mas nenhum resistiu à força combinada deles. Um por um, os inimigos tombaram, abrindo caminho até o coração da masmorra. Lá, sobre um trono banhado em sombra e poder, estava o guardião do túmulo. Chica. Chica lançou uma imensa esfera de areia contra Surro, que explodiu no ar, e libertou uma gigantesca fera de areia que rugiu em direção à sua presa. Surro, impassível, atacou com precisão mortal, abatendo a criatura em um único golpe. Mas Chica continuava protegido por uma barreira de areia impenetrável. A mana de Surro estava acabando. O tempo corria contra eles. Percebendo a urgência, Surro recorreu à última alternativa. Pediu a Ezel que ativasse sua habilidade de vínculo. Feliz por finalmente utilizar o que havia treinado com tanto empenho, Ezel liberou seu poder. A habilidade, aperfeiçoada com incontáveis treinos na Masmorra das Sombras, fundiu as energias dela e de Surro em uma única força. A transformação percorreu Surro, elevando seu poder a novos patamares. Ezel, exausta, caiu ao chão, rezando para que sua contribuição fosse suficiente. Sentindo a onda avassaladora de poder, Chica se preparou para o confronto. Surro, agora totalmente fortalecido, lançou seu golpe supremo. A explosão demoníaca, infundida com a essência ardente do descendente das chamas brancas.
O ataque atravessou a barreira de areia e atingiu Chica diretamente, reduzindo-o a destroços. O túmulo tremeu violentamente. De longe, Amit e Beru sentiram os tremores e perceberam que a masmorra estava desabando. O plano de Surro havia dado certo. Era a hora de Amit. As estacas que prendiam suas correntes perderam o poder, e ele as testou com toda a força. Pela primeira vez, elas se romperam. A liberdade estava ao alcance, mas, ao se erguer entre as ruínas, uma torrente de memórias o invadiu. Ele, um dia apenas um demônio curioso e livre. Depois, anos de experimentos que destruíram seu corpo e alma, dor constante, automutilação para sentir algo diferente. E com o tempo, até mesmo o vício na dor como refúgio. Ainda assim, uma visão o mantivera vivo. O mundo natural, a luz, o vento. Ele queria vê-los novamente. Mas quando se preparava para seguir Beru, algo aconteceu. As malditas estacas, agora sem âncora, ainda assim voaram em sua direção para prendê-lo novamente. Era obra de Tarnak. O conjurador havia previsto até esse momento. Amit rugiu em fúria, mas, quando as estacas estavam prestes a perfurá-lo, a esperança surgiu na forma de um chute devastador de Surro, que desviou uma delas no ar. O impacto feriu gravemente Surro, mas ele permaneceu em pé. As estacas voltaram para atacar. Percebendo que não soltariam Amit sozinhas, Surro abriu um portal para a masmorra das sombras e começou a chutar cada estaca uma a uma, lançando-as no abismo sombrio. A cada golpe, seu corpo sofria mais. Músculos queimando, ossos doendo, mas ele não parou. Amit, em silêncio atônito, viu Surro se arriscar tanto para salvá-lo. Isso despertou nele algo profundo. Ele se jogou no meio do caos para proteger Surro de uma estaca, recebendo o golpe no lugar dele. Sangrando, permaneceu firme ao seu lado. Juntos, resistiram à fúria das correntes e estacas. Momentos depois, Ezel acordou, vendo Beru ao seu lado. A lembrança da batalha voltou em fragmentos, e seu coração disparou ao pensar em Surro e Amit. Mas Beru a acalmou. Ambos estavam vivos, embora gravemente feridos. Ela então viu Surro desacordado, o corpo marcado, mas com um semblante tranquilo. A missão havia sido concluída. O sistema registrou. Surro havia ganhado um novo aliado. Amit, herdeiro do Corpo de Ferro. A missão urgente relacionada à fenda dimensional estava encerrada. Longe dali, porém, uma nova ameaça começava a se mover. Na cena seguinte, vemos Ryu e outros membros da guilda Asura dentro de um dos veículos do lado de fora da tumba. Surro chamou Ryu, que dormia no banco do passageiro, e o acordou. Ele explicou que a masmorra havia sido limpa e perguntou se podia pegar emprestado seu telefone. Ainda confuso com os eventos, Ryu logo gritou incrédulo, ao saber que a masmorra tinha sido concluída. Depois, eles voltaram para casa e se recuperaram. No aeroporto, antes de Surro partir, Ryu disse que não esqueceria como ele o salvou no campo da pirâmide. Acrescentou que deveriam manter contato mesmo após seu retorno à Coreia, ao que Surro concordou, e ainda agradeceu pela ajuda para conseguir um voo de volta ao seu país, além de auxiliá-lo a entrar em contato com seu tio. Surro pensou que seu tio tinha relatado o caso a um conhecido na associação de caçadores, então talvez precisasse visitá-los em breve. Ryu então comentou que o que aconteceu na masmorra foi estranho. Perguntou por que um monstro demoníaco que parecia de nível S ou superior recuaria e deixaria a masmorra desmoronar. Surro, nervoso, concordou que era estranho, mas disse apenas que teve muita sorte, enquanto pensava que não poderia contar a verdade sobre Amit. Voltamos então para um momento dentro da masmorra sombria, antes de Surro e os outros partirem. Surro disse que no fim, as correntes de Amit não puderam ser removidas, e ele não podia deixar a masmorra sombria. Por isso, perguntou se Amit não o responsabilizaria por ainda não ter cumprido sua promessa. Amit respondeu que não se preocupasse, pois a promessa original era tirá-lo da tumba. Talvez por as estacas estarem espalhadas pelo local, ele tinha mais liberdade de movimento ali do que na tumba, sendo muito mais confortável do que aquele espaço apertado. Enquanto o ouvia, Surro percebeu que o comportamento de Amit havia mudado bastante ali. De repente, Amit o agarrou pelo capuz e saltou para o telhado de um prédio, assustando Ezel. Ali, Amit disse que, embora fraca, conseguia sentir a grande natureza que tanto havia sentido falta naquele lugar. Como promessa, afirmou que o seguiria,
o que fez Surro sorrir. Voltando ao presente enquanto se despedia de Ryu e dos outros, Surro pensava que um portal havia se aberto na masmorra sombria, e uma missão urgente aparecera. Concluiu que tudo aquilo era para que ele conhecesse Amit como aliado. Na mente de Ryu, ele se impressionava com as habilidades de Surro para invocar monstros, lutar e até se transformar, mas mesmo assim, ele era apenas um caçador de nível A ou B. Por isso, pensou em contatar sua guilda para recrutá-lo. Já a bordo do avião, Beiru comentou que fazia tempo que não andava em algo assim. Surro respondeu que não havia o que fazer, já que o portal para a Coreia havia se fechado. Acrescentou que conseguiu subir 7 níveis graças a derrotar o monstro-chefe e completar a missão urgente, estando agora no nível 35. Perguntou então a Beiru qual rank ele acreditava que ele estava, e Beiru respondeu que provavelmente no rank A. Com isso, Surro comentou que estava quase tudo pronto para lançarem o contra-ataque contra Minsung e o apóstolo de Atarum. Na cena seguinte, à noite, vamos a uma cidade onde ficava o prédio da Guilda Cavalaria. Um membro comentou que a guilda tinha crescido muito. Antes eram apenas caçadores de rank C. Mas agora, haviam conseguido os direitos sobre um portal de rank AB em Inchan. Outro membro concordou e disse que também tinham um escritório maior. O primeiro disse que tudo era graças ao Stardust, pois com ele conseguiram entrar no portal de rank AB mesmo sendo apenas de rank C. Outro acrescentou que comprar no mercado negro estava mais fácil e barato. Não sabiam quem o produzia, mas eram gratos. Um membro, porém, perguntou se era realmente tão bom assim, pois sentia algo estranho. Ele era Kim Sununsu, um caçador rank B. Um companheiro ficou irritado e disse que ele não entenderia por já ser rank B. Sununsu então disse que ouviu que a Associação de Caçadores estava considerando proibir o uso do Stardust. Outro ficou surpreso e perguntou se fariam isso mesmo sem efeitos colaterais, já que ajudava a fechar mais portais. Outro disse que era frustrante, pois não faziam nada pelos caçadores de baixo nível. Sununsu respondeu que não podia fazer nada a respeito. Nesse momento, alguém chegou ao escritório. Um forasteiro de outro mundo com 2 subordinados. Ele perguntou se eram eles que tinham os direitos sobre o portal em Inchan. Sununsu, confuso com a aparência infantil do visitante, perguntou o que ele queria. O forasteiro disse para entregarem o portal. Ele então controlou os membros da guilda, que o chamaram de apóstolo, e prometeram obedecer. Sununsu, chocado, perguntou que brincadeira era aquela. O forasteiro comentou que parecia haver caçadores ali que não consumiam Stardust, e disse que isso era perfeito. Ordenou que ninguém ali usasse visão ou audição, e os controlados fecharam os olhos e taparam os ouvidos. Sununsu, muito preocupado, perguntou por que estavam obedecendo. O forasteiro disse que queria falar com outros humanos além do apóstolo que conhecia, e explicou que seu criador queria possuir os direitos sobre um mundo sem mestre, e que ele estava ali para cumprir esse desejo. Sununsu, com a katana em mãos, perguntou o que ele queria dizer, e se aquilo era algum tipo de seita, avisando que mesmo sendo uma criança não deixaria que fizesse o que quisesse. O forasteiro pegou a espada de um dos controlados, e emitindo uma aura poderosa, perguntou se Sununsu havia blasfemado contra seu criador. Usando a habilidade Amplify na espada, desferiu um único golpe que partiu Sununsu verticalmente, cortando também a parede atrás. A espada caiu e acertou outro membro da guilda. O forasteiro olhou friamente para o corpo sem vida e largou a arma, ordenando aos controlados que voltassem a ver e ouvir e que limpassem o local. Ao saírem, outros membros da guilda, preocupados com o barulho, perguntaram se outro caçador havia destruído o lugar. O forasteiro controlou esses 2 e mandou esquecerem o que viram. Enquanto andava, refletia sobre o livre-arbítrio. Todas as criações existiam apenas para executar os desejos de seus criadores. Mas as criações deste universo mataram seu próprio criador por vontade própria. Ele então entrou no portal em Inchan, com seu exército de humanos controlados, e enfrentou o monstro-chefe que parecia um touro. Comentou que seria mais preciso chamá-lo de refugiado dimensional, vagando por uma fenda dimensional. Disse à criatura que devia ser doloroso viver assim, sem lar, e retirou um cristal amarelo, prometendo-lhe uma chance de extravasar sua raiva. Inseriu o cristal na testa da criatura, fazendo-a brilhar em luz amarela intensa, e ordenou que ela corresse e causasse destruição à vontade. Enquanto isso, afirmou que precisava investigar mais sobre aquele mundo.
tudo para cumprir o desejo de seu criador.